Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido aqui para a nossa disciplina de Comunicação Empresarial e Negociação. Roda a vinheta! Olá, aqui quem fala é o professor Luciano Santana, sou professor formador da disciplina de Comunicação Empresarial e Negociação. E neste vídeo eu quero trabalhar com vocês as questões que ficaram sem as respostas do nosso chat, dentro do nosso chat da nossa terceira aula ao vivo. Bom, começando então aqui os questionamentos, eu coloco a pergunta do Edicarlo da Costa, de Pacajus. Ele faz a seguinte pergunta: um caso em que uma grande repercussão, tipo da JBS, toda essa exposição a jornais e mídias sociais, podemos chamar de marketing negativo, pois, de uma certa forma, a marca está sendo mostrada para todos, porém, com fatos negativos. Sem dúvida nenhuma, é uma exposição negativa, né? Não digo que seria um marketing negativo, porque acredito que a empresa ela não teve a intenção ou isso não foi feito de forma proposital, mas que sem dúvida nenhuma é uma grande exposição e que isso prejudica demais a imagem da organização, isso devemos concordar, certo? Mas talvez é uma forma, sei lá, talvez aqui de considerarmos como um marketing negativo, mas não vejo como uma iniciativa de marketing, né? Foi uma consequência aí. Marcelo Mendonça Pires traz a seguinte pergunta: gostaria de saber em relação à comunicação, sobre a comunicação. Trabalho na área financeira e cobranças. Que meios posso usar para ter uma melhor comunicação e negociação mais persuasiva? Marcelo, é muito importante você fazer a investigação do seu cliente, né? Ou o levantamento de necessidades, a sondagem, né? Dentro do processo de negociação existe uma etapa que nós podemos chamar de sondagem, que é quando você investiga, sente as necessidades, verifica ali os possíveis motivos de objeções e assim por diante. Então, uma recomendação para você se tornar mais assertivo, persuasivo, é descobrir em essência qual é a necessidade da outra parte. Dessa forma você vai propor alternativas que vá ao encontro, né, dessas necessidades, se tornando aí mais atrativo aos olhos de quem as recebe, certo? Bom, vamos lá. Renato Luiz Freire, de São Paulo. Tem como ser um bom negociador sem conhecer o produto, serviço ou qualquer outro segmento, já que quase todas as áreas de negociação envolvem vendas ou algo similar? Não. Realmente não tem como você negociar bem alguma coisa ou algum produto, seja venda, ideia, enfim, né? Sem que você conheça muito bem aquilo que você está propondo. Tanto que isso cai na esfera do planejamento da negociação, que nós frisamos bastante durante a nossa terceira aula, certo? Então é imprescindível conhecer com profundidade aquilo que você está negociando, o seu preparo para isso, né? Luiz Antônio Amista, de Ribeirão Preto. Devemos, apesar do tempo, tentar uma negociação amigável até o último instante, antes de desistir e enviar determinada situação ao jurídico? Sim, eu concordo que nós devemos sempre estar abertos para a negociação. Acho que uma postura radical, né, independente da situação, ela sempre traz prejuízos, né, porque você vai para um extremo de ganhar ou perder. Ailton Venceslau Colombo. E o famoso perde-ganha e ganha-perde? É possível saber por meio de gestos e palavras como usar cada método? Olha, não é um método, né? O ganha-perde ou perde-ganha não é um método, é um resultado da negociação. Então isso implica no tipo de sentimento que você leva ao final do processo. Sem dúvida nenhuma, análise de gestos, de movimentos, pode te dar sinais se a pessoa está, talvez, ali satisfeita, mas forjando uma insatisfação, ou talvez emitindo sinais de que está insatisfeita, porém plenamente atendida, né? Então é necessário uma análise dos gestos e a confirmação por meio de perguntas, né? E muitas vezes o cruzamento de perguntas. Você faz a pergunta, daqui a pouco você faz a pergunta de uma forma diferente, depois você confirma e volta com aquele assunto para ver se a pessoa se contradiz ou muda de opinião.
Eliane da Mota Oliveira Silva de Campo Mourão, professor, quando saber a hora de recuar em uma negociação e qual o tom de voz durante a negociação? Isso é muito relativo, viu, Elaine? Isso vai depender do teu feeling, vai depender da sua sensibilidade, vai depender da sua autonomia de decisão, né? Quando recuar? É você que precisa ter o termômetro, né, dessa concepção de quando avançar e quando recuar. Quanto ao tom de voz, o mais indicado é você espelhar o tom de voz da outra parte, né? Se a pessoa fala rápido, se a pessoa fala devagar, enfim, depende da forma como a outra pessoa expressa, você procura equilibrar a sua estratégia. Renato Luiz Freire, professor, na sua opinião, um bom negociador é o relutante ou o assertivo? Acho que um pouco dos dois, viu, Renato? Ele precisa, relutante no sentido de ser persistente, pelo que eu entendi, e o assertivo de agir no momento certo, né? De agir da maneira correta. Então, o bom negociador é aquele que consegue, talvez, o equilíbrio entre essas duas situações. Ele precisa persistir, porque se nós desistirmos no primeiro não que nós encontrarmos, vamos dizer assim, tenho pena aí de quem seria vendedor, né? Porque quem trabalha exclusivamente com vendas, né, com esse tipo de negociação, recebe muitos nãos. E, querendo ou não, nós recebemos mais nãos na vida do que sims, então nós precisamos ser persistentes. E assertivo, claro, saber o momento certo, a hora certa de questionar, de falar, de recuar, enfim, tá? Bom, vamos lá. O Luiz Felipe Santana: a empresa onde trabalho ainda é nova e é uma empresa de coworking, que é de compartilhamento de espaço, né? Onde trabalham várias empresas em um só espaço. Como podemos realizar essa comunicação de forma efetiva, sendo que trabalham várias empresas? A sugestão é: cria um código comum, um código de conduta comum para o espaço, não para a empresa, mas para o espaço. Então, para o uso do espaço, é regra ou é procedimento comum, coletivo, tais e tais e tais. Isso aqui é permitido coletivamente, isso aqui não é permitido. Acho que o melhor caminho para alinhar as comunicações, né? O Jodimar Bueno e também a Bruna Fabris Soares, de Pelotas, o Jodimar de Jaraguá do Sul, fazem perguntas aqui meio parecidas, certo? É possível que a comunicação visual seja um fator negativo dentro da empresa? O excesso ou falta de cartazes promocionais pode influenciar nos resultados caso a empresa seja um comércio? Já volto aqui. Vou ler a segunda pergunta da Bruna. Existem empresas que utilizam de exagero na comunicação, como as empresas de telefonia e bancos, né? Por exemplo, que ligam incansavelmente ou incessantemente de vários números diferentes. Esse tipo de comunicação exagerada tende a ter algum resultado positivo? Pois sobre mim, né, ela diz por ela, o efeito é negativo. Então, conciliando as duas questões, a do Jodimar e da Bruna, eu posso dizer sim, Jodimar, que o excesso de comunicação, de cartazes, de informações polui muito o ambiente. Seu ambiente de trabalho fica carregado demais, seu ambiente de vendas também faz com que o cliente se confunda com tanto impacto visual, certo? E a pergunta da Bruna, que ela fala aqui, por exemplo, de contatos telefônicos, eu posso falar por mim também, me sinto muito incomodado com o excesso de ligações e a forma como são insistentes, né? Mas são estratégias, chamada estratégia de guerrilha, né? É o tipo de estratégia que a empresa utiliza. De cada 100, talvez ela consiga fechar algum, né? Então, mas é uma estratégia, é a forma como ela entende que ela pode ter algum resultado. Talvez de outra forma ela nem conseguiria a atenção de quem recebe, certo? Marco Roberto Monteiro de Ferreira, de Castanhal, a Karina Pinto do Nascimento de São Mateus, e Tamires Calisto Tolentino, de Sete Lagoas, Minas Gerais, fazem também perguntas similares. Eu vou ler as perguntas e vou tecer aqui uma resposta, certo? A Coca-Cola é líder mundial em venda de refrigerantes, embora este produto esteja em queda devido à contínua prevenção da qualidade de vida. Mesmo sendo uma marca líder, ela tem em seu faturamento um percentual destinado para a propaganda. Essa forma é um dos meios mais assertivos tanto para a marca quanto para a instituição? Essa é a primeira pergunta. Já cabe aqui uma resposta. Sim.
investimento permanente, porque a Coca-Cola está há décadas no mercado e é exatamente esse posicionamento da marca, do produto, constante nas mídias, é que faz com que ela, de geração em geração, se permaneça líder do mercado. Tá? Apesar de todos os questionamentos sobre a questão do refrigerante, né, do açúcar exclusivamente, dos males, né, que o refrigerante pode causar, mas aquela ideia de quem não é visto não é lembrado. Então a Coca-Cola aplica isso muito bem. Ela está permanentemente com comunicações inovadoras que chamam a atenção principalmente do público mais jovem, que é o público de interesse, né? Que sempre o interesse é a próxima geração, né? Quem que ela quer fidelizar? Ela quer fidelizar a próxima geração que está vindo. Então sempre iniciativas jovens, né? Trazendo uma ideia de juventude, né, nas suas comunicações. E aí são os apelos, né? Então a Coca-Cola é um caso interessante de análise. Então ela ataca, né? Ela tem diferentes estratégias. Tem como eu falei, uma comunicação mais jovem para a nova geração que está vindo aí como consumidora. Ela ataca nas suas comunicações a ideia da família, né? Da mesa, a família reunida, tá? De eventos, enfim. Então a Coca-Cola é realmente um case interessante de comunicação institucional, né? Organizacional. A pergunta da Karina, professor, recentemente com a difusão das redes sociais, muitas vezes aparecem boatos referente a marcas famosas, como por exemplo a Coca-Cola, onde foi distribuído vários vídeos mostrando ratos dentro de garrafas ou latas, né, de Coca-Cola. A empresa deveria ter um feedback referente a tais comentários ou deve ignorar? Então assim, vai muito da estratégia, né? Como a Coca-Cola é uma empresa mundial, há décadas no mercado, há gerações sendo consumida. Então, é claro que um vídeo que traz, e eu não estou julgando aqui se esse vídeo é verdadeiro ou não, né? Pode ser fake, mas vai muito da estratégia da empresa em dar atenção para isso e fomentar ainda mais, ou ignorar e esperar aí, né? Esperar para ver o movimento que isso vai causar espontaneamente dentro das redes, né? Eu já vi vários também, tá? Eu já dentro do YouTube, do Facebook, enfim, direto esse assunto vem à tona, né? E você vê que vem e depois apaga, né? Tem um pico, depois some. E a Coca-Cola permanece. Então, é a estratégia da empresa. Tamires, quer dizer assim, até retomando, né? Eu não sei se a Coca-Cola, não tenho condição de avaliar isso, mas não sei se a Coca-Cola fez o devido tratamento ou a tratativa com a pessoa que postou, com a pessoa que teve o problema, né? A gente só vê o lado negativo. Talvez a Coca-Cola deu toda uma assistência, fez todo um tratamento com o problema, né? Isso não aparece às vezes, né? Geralmente não vai aparecer. Tamires Calisto Tolentino, Sete Lagoas. Sobre a desvalorização da marca em questão de minutos, temos a Parmalat, que até hoje não conseguiu se reerguer. Verdade, concordo também. Será que faltou essa transparência na comunicação e na negociação, atingir o cliente interno e externo? Pode ser. É uma boa pergunta. Realmente a Parmalat tinha uma participação de mercado, tinha uma comunicação muito mais permanente nos meios de comunicação, e depois de problemas aí com a indústria, né, de algumas denúncias e decorrentes disso, simplesmente a marca, pelo menos aqui na região que eu estou, é uma marca que está presente no mercado, mas não é forte, né? Não é líder mais, referência aí de mercado. Tá? Pode ser que tenha faltado estratégias de comunicação externa e interna. A Isadora Souza Reis, de Santa Luzia. Qual a diferença entre imagem da empresa e imagem da marca? Então a imagem da marca tem mais a ver com toda uma concepção mais simbólica da marca, né? Quando você fala Ford, quando você fala Coca-Cola, te vem aquela logomarca e uma ideia bem mais ampla. A imagem da empresa está associada à marca inevitavelmente, mas ela é mais materializável no sentido qual foi a tua experiência de consumo ou enquanto cliente na relação com a empresa, né? Então você cria uma imagem do ambiente, do espaço e assim por diante. Então uma coisa é a marca, que representa toda uma concepção, uma construção, tipo a Nike, tipo a Coca-Cola, Ford, entre N outras marcas, né? Não estou fazendo aqui nenhuma propaganda, né? Não estou recebendo nada por isso, mas só para citar grandes nomes de marcas, né?
e essa relação, né, essa imagem que a empresa constrói no dia a dia pela relação que ela desenvolve com seu público interno e externo. E aí são estratégias diferentes para cada finalidade, tá, gente? Ana Paula César de Assis, aqui de Maringá. Professor, se existisse a mídia que existe hoje no tempo, por exemplo, da Johnson, acho que ela está se referindo a Johnson & Johnson no caso da Tilenol, né? Você acha que seria mais fácil e aceito pela população o acesso à informação, como por exemplo da Tilenol? Eu acredito que sim, né? Porque lá na época nós tínhamos apenas a televisão, o rádio e os meios impressos, que são os jornais, revistas e tal. E hoje nós temos um elemento a mais, que é a internet, que por si só já transforma completamente tudo, né? Então, talvez se aquele mesmo problema tivesse acontecido nos dias de hoje, as estratégias utilizadas pela empresa, pela Johnson, né, pela Tilenol, teriam que ser totalmente repensadas, não dariam conta aí de reverter a situação. Mas, sem dúvida nenhuma, a presença, o que marca no caso da Tilenol é a presença do CEO, né, que seria o presidente maior, o máximo da empresa, à frente do caso, para mostrar. Ele veio dar a cara a tapa, me desculpa as palavras, né, mais populares aqui, mas deu a cara a tapa, ele veio a público, né, isso demonstra transparência, honestidade. Olha, teve um problema e nós não estamos escondendo nada, né, do nosso consumidor. Talvez essa foi a grande marca da estratégia. E aí, se acontecesse nos dias de hoje, o CEO ele teria que vir a público, não só na TV, no rádio ou no meio impresso, mas também nos meios digitais. Aí ele teria que montar estratégias para comunicar com os públicos pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Snapchat e em outras redes que temos hoje em dia. Tá bom? Pessoal, fechamos assim então as nossas perguntas referentes à nossa terceira aula ao vivo, e eu espero que com as respostas, né, com as tratativas dadas aqui aos questionamentos, eu tenha atendido às necessidades de vocês, tá bom? Fico por aqui, nos vemos aí num próximo vídeo e quem sabe, né, numa próxima oportunidade. E claro, na nossa aula ao vivo, nossa quarta e última aula ao vivo. Um abração a todos e até uma próxima. Tchau, tchau!